comando de decisão é uma estrutura faz parte de comandos de desvio de fluxo. Lembrando que nossos programas são sequenciais, ou seja, inicialmente a gente tem os comandos de entrada, processamento e comandos de saída. Então, sequencialmente, o comando de decisão permite que você, no meio do código, você realize uma ação dependendo de uma condição. Então, você quebra o desvio de fluxo. Os comandos de decisão, eles usam a estrutura if e switch. Então, existe o if, só o if, você não é obrigado a botar o else. Existe o if com o else é o caso contrário, ou seja, se isso, realize uma ação, caso contrário, realize outra ação. E a gente pode encadear if com else várias vezes, quantas vezes for necessário. E o comando switch aí, que é uma diferenciação, é uma forma diferente de você definir uma situação. A gente vai apresentar todas elas aqui agora rapidamente, tá? Então vamos lá. O if, só o if, na verdade, é um código válido. E ele vai realizar uma ação dependendo de uma condição. Se essa condição for verdade, ela realiza a ação. Então, nesse caso aí, eu estou comparando ali a média. Sempre vai ter uma comparação, né, pessoal? Uma comparação que retorne verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro, eu realizo o comando que está dentro do if ali. Que no meu caso ali é aluno aprovado. Eu escrevo na tela aluno aprovado, usando, é claro, no C o comando printf ali, que é o meu comando de saída. Então, a gente usa a estrutura de bloco ali para demonstrar como é que funciona. Ou seja, tem uma condição, se ela for verdadeira, eu realizo uma ação, caso contrário, eu sigo o meu código sequencialmente. Aqui um exemplo já em deve ser, eu tenho os comandos de entrada ali, 3 inteiros, faço um processamento já somando e comparando com N3 no if, ou seja, se a soma dos dois primeiros números for menor do que -3, do que N3, eu imprimo na tela essa informação ali. Ok? Já o se não, você inclui o else no if ali. Então, como é que funciona isso? Eu tenho um comando de uma condição, o else não tem condição, ok? Eu não preciso botar uma condição aqui no else, porque ele é o caso contrário, ou seja, se média é maior do que 5, eu realizo o que está dentro do if. Agora, se média não for maior do que 5, ou seja, isso aqui, essa condição é falso, eu realizo o comando que está dentro do else ali. Tá? Gente, aqui só está um comando, mas isso aqui poderia ter vários outros comandos, né, no decorrer do código. Eu não precisaria ter só um comando dentro do if, um só comando dentro do else. Poderia ter vários comandos. Ok? Claro que se eu tiver vários comandos, só para lembrar, a gente coloca um parênteses abrindo aqui, tá? E um parênteses fechando. Como só tem um comando, eu não preciso, não é obrigatório colocar o parênteses. Como é que ficaria a estrutura de fluxo disso aí? Eu tenho dois comandos ali, eu tenho um comando, na verdade, média maior que 5. Se for sim, for verdadeiro, eu realizo a ação do aluno aprovado ali. Caso contrário, eu uso a ação do aluno reprovado. Aqui é um exemplo do else, do if encadeado aí, tá? Então aqui, a situação é o seguinte, se o aluno tiver nota maior do que 7, ele está aprovado. Se o aluno tiver nota entre 5 e 7, ele está em recuperação. Caso contrário, ele está reprovado. Se ele tiver nota menor do que 5, ele está reprovado. Entre 5 e 7, ele faz recuperação. Entre maior que 7, ele está aprovado. Então, eu posso usar essa estrutura encadeada aí, ó. Então, primeira condição ali, se ele for maior que 7, ele está aprovado. E acabou o código. Tá, ele não vai entrar mais em nenhum else, porque a condição foi verdade. Se for falsidade, ele vai entrar no primeiro else ali, ó, e vai comparar. Então, se ele entrar nesse else, eu já sei que ele é menor do que 7.
mas eu não sei ainda se ele é maior do que 5 ou menor do que 5. Então eu tenho que fazer uma comparação ali, se ele é maior do que 5, para saber se ele está de recuperação ou se ele está reprovado. Então eu encadeio ali, como se fosse um comando só, else if, tá? Então else if eu tenho que botar uma condição, porque tem um if junto ali. E aí, se isso aí for verdade, o aluno está de recuperação. Mas ele está, se ele entrar nesse else, eu já sei que ele é menor do que 7. Então, apesar de eu colocar só média maior ou igual a 5, nessa comparação, eu já sei que ele é menor do que 7 e maior do que 5 se ele entrar naquele primeiro comando do else if ali. Ou seja, o aluno necessita fazer outra avaliação. Por quê? Porque ele é maior do que 5 e menor do que 7. Ok? Já o último else ali, ele se alinha com o último if ali. Ou seja, se ele entrar nesse else é porque ele é menor do que 5. Mas se ele entrar nesse else novamente, pessoal, apesar de eu não colocar, ele vai ser menor do que 7 e menor do que 5. Perfeito? Então aí, uma estrutura de alinhamento usando else e if. Aqui eu vou mostrar uma outra forma, tá, pessoal? Usando a possibilidade de você encadear, você botar um if dentro de outro if. Você pode fazer isso quantas vezes for necessário. Então é uma outra forma que eu já parto por um caminho diferente. Olha só. Primeiro eu comparo se a média é maior do que 5. Se a média for maior do que 5, eu sei que o aluno ele não está reprovado. Mas eu não sei se ele está aprovado ou se precisa fazer uma nova recuperação. Fazer uma nova prova. Ok? Então, olha só. Repare que eu tenho um else alinhado com esse primeiro if ali, né? Esse else alinhado com esse primeiro if, ele é o caso contrário do média maior do que 5. Ou seja, se a média for maior do que 5, eu vou entrar nesse comando, nesse comando dentro do if. Se não for maior do que 5, já sei que o aluno está reprovado. Eu já botei um else lá, falando que o aluno está reprovado aqui, ó. Agora, se for aprovado, eu vou entrar dentro do if, e aí tem um outro if, né, que vai verificar se o aluno está aprovado ou se precisa fazer uma nova recuperação. Então, eu tenho um if e else padrão aqui. Se for maior do que 7, o aluno está aprovado. Caso contrário, ou seja, não é maior do que 7, é menor do que 7, o aluno necessita fazer outra avaliação. É menor do que 7, mas ele só entrou aqui porque ele também já era maior do que 5. Perfeito? Agora o switch case é uma estrutura diferenciada, é uma estrutura que você poderia fazer com if, só que se você fizesse com if, né, aí demonstrando aí, você teria um trabalho muito maior. Você teria que fazer, nesse exemplo aí, teria que fazer 5 ifs alinhados um abaixo do outro. Mas usando o switch, ele permite que você compare uma variável, basicamente, e no C raiz, uma variável inteira. Ou seja, nesse exemplo aí, eu estou selecionando o OP, a variável OP, operação, sei lá, o nome que você quiser para a variável. Eu vou comparar uma com uma ali, ó. Se o OP for igual a 1, realiza uma ação. Se for igual a 2, realiza outra ação. Até que chegue no final do meu case ali. Ok? Em C ficaria assim, ó. A lista de bloco dá para demonstrar bastante, mas olha como é que ficaria em C. Eu leio a variável, seleciono ela e faço um case. Caso seja igual a 1, eu imprimo a opção 1. Cada um dos meus cases ali, pessoal, eu tenho que finalizar com break. Porque o break faz com que você saia da estrutura. E aí você não precisaria, se você já encontrou a opção da variável, você não precisa comparar os outros, caso 2, caso 3. Vamos supor que você já digitou de cara a operação 1. Você não precisaria executar comparar com o caso 2. Se você já achou de cara que o valor da variável é 1, você não precisaria ir lá no 2, 3, 4, 5. Ok? Então o break ele faz com que você saia da estrutura. Se você não colocar o break, ele vai verificar o caso 2, vai verificar o caso 3 até chegar no default. Default é o padrão. Ele vai executar duas ações. Ele vai imprimir
opção 1 e opção errada, se você não colocar o break. Então sempre que tem que colocar o break ali, nesse meu código aqui, ó, repare que eu não coloquei 2 pontos no case 2, mas eu fiz errado. Tem que colocar sempre 2 pontos, né, depois do caso ali. Aqui tá escrito errado também o caso aqui, é case, né? Tá em português aqui, tá bom? Mas foi só para ilustrar realmente ali. Vou fazer agora uma demonstração no deve ser. Primeiro vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui no AVA e vamos pegar aqui a lista de exercícios de fixação aqui, tá? Aqui vamos fazer um dos códigos aqui, ó. Primeira questão aqui é a do aluno aprovado e reprovado, então já está ali na apresentação, na nota de aula. Questão 2 também, aluno aprovado e reprovado, com algumas diferenças aqui, mas vocês têm condições, o código está quase pronto ali, basicamente, só mudar, só fazer aí para testar. Vou fazer esse aqui que não tem lugar nenhum, tá? Desenvolva o algoritmo conhecer pelo decado um número, exibindo se o número informado é par ou ímpar. Tá? Vamos abrir aqui o deve ser e vamos fazer isso no deve ser. Então aqui tá o deve ser aberto aqui, certinho. Vamos criar um novo código fonte. Ok. Deixa eu fechar isso aqui. Para ter mais. Então vamos lá. Então olha só. Sempre iniciando com include, né, pessoal? Include. Lembrar do... Esse aqui é o C raiz. Você digita na força mesmo, né? Int main void. Tá aqui meu bloco de comandos. Vou declarar uma variável. Um número que eu vou ler. Se é comparar, se é maior... Deixa eu só botar aqui o código aqui, ó. Lembrando que eu sempre faço isso aqui, tá, pessoal? Eu acho que facilita bastante, porque você não precisa voltar lá para ver novamente aí o... E aí eu faço um comentário aqui que isso aqui não é processado, né? Vou fazer o bonito aqui mesmo, para que vocês lembrem aí a estrutura ideal aí, né? Então data, estou fazendo isso aqui na data de hoje, 17/5/2020. Autor, botando aqui, se você seguir nisso aqui, não tem erro, tá, pessoal? Lembre-se que na atividade em dupla, você tem que botar o nome dos dois autores ali para que eu saiba qual que é a dupla ali. Só precisa um enviar, tá, gente? Quando fizer a atividade em dupla. Esse aqui não. Esse aqui é a estrutura de fixação. A lista de fixação é individual. Todo mundo vai ter que fazer. Ok? Não, essa não é avaliativa, mas todo mundo tem que fazer. Então, lá. Declarei a variável. scanf. Como é um inteiro, declarei o número inteiro ali. %d. Exinho comercial. A variável que eu vou ler. Comando digitado pelo usuário. Claro que, se você quiser fazer assim, tá perfeito já tá valendo. Mas é melhor você fazer uma interfacezinha para o usuário saber o que ele vai ter que digitar. Então vamos botar aqui para ficar bonito mesmo, né? Conforme um número. Beleza? Fechou? Então tem o printf, o scanf, ou seja, leitura, processamento de entrada. Agora vamos para comparar se é par ou ímpar. Aí lembrando da estrutura inicial, pessoal, quando que o número é par, quando que o número é ímpar? Se o número for par, é porque ele é divisível por 2. Ou seja, a divisão inteira por 2 vai dar resto 0. Ok? Então vamos lá, a gente tem um comando que me diz o resto de uma divisão inteira. Então eu já posso fazer isso aqui direto, aqui, ó. If o número, né? N foi lido, %2. Então se isso aqui, pessoal, for igual
a 0 significa que o número é par. Ok? Estou botando meu comentário em barra ali, tá? Se o número for igual se o número for igual a 1, se a resposta dessa divisão for igual a 1, ele é ímpar. E aí eu já faço um paralelo aqui para lembrar vocês que verdadeiro e falso no if, no C raiz, o 0 é o quê? É falso. E o 1 é verdadeiro. Olha só. Então nem precisaria, posso até botar aqui, ó. N dividido por 2, se for igual a 0, ele é par. Poderia fazer isso aqui sem problema nenhum, tá? Mas é melhor nesse caso aí. Ficaria mais interessante o código para relembrar tudo. Eu nem botar nada. Por quê? Se isso ali for 0, ele é falso. Ele não entraria no if. Então bota um elsezinho aqui, ó. Se aquilo ali for falso, ele é par. Se for verdadeiro, é ímpar, porque vai ser igual a 1 ali. Então posso botar aqui de cara, ó. Printf. Ímpar, ok? Ou seja, só vai entrar aqui quando for igual a 1 ali, que 1 é verdadeiro. Caso contrário, printf. Opa! Vou botar aspas aqui, né? Não pode esquecer, porque é um texto. Opa! Ok? Lembrar aqui que no final de um código ali a gente bota um return como padrão. Apesar de não ser obrigatório no Deve Ser Mais, ele não dá erro isso aí. Mas vamos seguir o padrão que a gente ensinou desde o início aí, né? Vocês vão compilar esse código e vão pegar só o fonte, depois de testar e compilar, pegar o fonte dos 3 códigos, compactar e enviar aqui no ambiente, aqui no Ava, ok? Enviar aqui, ó. Aqui deixa eu mudar meu papel para aluno aqui. Aqui vocês vão ter adicionar tarefa, adiciona a tarefa. Uma vez que adicionar a tarefa, vai abrir essa lista de exercício aqui. Essa lista de exercício aqui ela já é avaliativa, né? Só vai abrir quando vocês enviarem os exercícios todos ali. Esse exercício de fixação aqui, essa lista de exercício aqui, ela tem esses comandos, essas questões, são 5 questões aqui, e elas podem ser feitas, aqui já apresenta como é que vocês vão ter que fazer. Vocês vão salvar os arquivos ali em zip, ok? Pode ser feito em dupla. Só que o nome do arquivo você vai colocar o nome dos 2 alunos e nos fontes também, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vou finalizando a aula aqui. E agradeço aí, né, a oportunidade de vocês terem assistido aí. Espero que vocês tenham sucesso aí, né? Consigam fazer as atividades aí. E vou agendar a webconferência aí para a semana que vem só, tá, pessoal? Valeu, abração e tchau!